Bem-vindos ao Contos Macabros, onde o medo ganha vida e a escuridão se torna sua melhor amiga. Prepare-se para entrar em um mundo onde o terror espreita em cada esquina e os segredos mais sombrios são revelados. Se tiver coragem, acompanhe-me em mais uma história que vai tirar seu sono. Este é o seu refúgio para o inexplicável, o perturbador e o desconhecido. Está pronto para o que vem a seguir? A maldição da Estrada Velha. Nos arredores de uma cidade pequena e esquecida pelo tempo, havia uma estrada sinuosa que cortava uma densa floresta. Conhecida pelos moradores como Estrada Velha, ela já fora o principal caminho de acesso à cidade, mas foi abandonada após a construção de uma nova rodovia. No entanto, a Estrada Velha não ficou totalmente deserta. Alguns poucos desavisados ainda usavam a velha rota, e, com isso, ao longo dos anos, ela se tornou palco de acidentes inexplicáveis, desaparecimentos e eventos que desafiavam a razão. Dizia-se que, em uma noite sem lua, há muitas décadas, um acidente terrível aconteceu naquela estrada. Um ônibus escolar, transportando crianças e professores de uma excursão escolar, perdeu o controle em uma das curvas perigosas e despencou em um desfiladeiro. Todos os ocupantes morreram instantaneamente. A tragédia abalou a pequena cidade, e as investigações concluíram que o acidente fora causado por uma falha nos freios. No entanto, os moradores começaram a sussurrar que havia algo mais sinistro naquela estrada. Logo após o acidente, começaram os relatos de avistamentos. Motoristas que se aventuravam pela Estrada Velha durante a noite falavam sobre o som de risadas infantis ecoando na floresta, mesmo que não houvesse ninguém por perto. Outros diziam ter visto luzes piscando entre as árvores, como se fossem faróis de um ônibus em movimento. Mas o mais perturbador eram as visões dos próprios fantasmas das crianças, paradas à beira da estrada, com olhos vazios e semblantes tristes. Um dos relatos mais assustadores veio de um homem chamado Marcos, morador antigo da pequena cidade. Ele era um cético convicto, nunca acreditando em fantasmas ou lendas urbanas. Certo dia, voltando de uma viagem, decidiu tomar a Estrada Velha como um atalho, apesar dos avisos dos amigos e da escuridão que começava a cair. O crepúsculo já havia se transformado em noite quando ele entrou na estrada, que era carente de iluminação. Marcos descreveu a sensação de dirigir por aquele caminho como algo que jamais havia experimentado antes. O ar parecia mais frio, denso, e os sons da floresta, que normalmente seriam reconfortantes, agora tinham um tom sinistro. Ele tentou ligar o rádio para afastar o silêncio opressor, mas tudo o que conseguiu foi estática, seguida por uma voz infantil sussurrando algo incompreensível. Marcos desligou o rádio imediatamente, mas a tensão continuou a crescer. A cerca de meio caminho pela estrada, algo começou a mudar. A neblina começou a se formar rapidamente ao redor do carro, espessa como algodão, limitando a visibilidade a poucos metros. Ele diminuiu a velocidade, tentando manter o controle, mas a estrada parecia cada vez mais estreita e sinuosa. Foi então que ele viu. No meio da estrada, as luzes dos faróis revelaram a figura de uma menina. Ela estava parada, com um vestido branco manchado de lama, cabelos desgrenhados cobrindo parte do rosto. Marcos freou bruscamente, o carro derrapando no asfalto úmido. O coração dele batia descontroladamente enquanto tentava entender o que estava acontecendo. A menina não se mexeu, apenas ficou lá, olhando para ele. Marcos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele abriu a janela do carro, hesitante, e chamou por ela. "Você está bem? Precisa de ajuda?" A voz dele soou trêmula, pouco mais que um sussurro. A menina não respondeu, mas começou a caminhar lentamente em direção ao carro. O instinto de Marcos era acelerar e sair dali o mais rápido possível, mas algo no olhar daquela criança o manteve congelado no lugar. Quando ela se aproximou o suficiente, ele notou algo terrível. Os olhos dela não tinham vida, eram vazios, como os de uma boneca quebrada. Seu rosto estava pálido e havia um corte profundo em sua testa, de onde o sangue escorria lentamente. Antes que ele pudesse reagir, a menina encostou a mão fria na janela do carro e sussurrou algo que Marcos jamais esqueceria: "Eles não me deixam ir embora. Estamos presos aqui." Com essas palavras, ela se virou e começou a caminhar de volta para a escuridão da floresta e sumindo por completo. Marcos, sem pensar duas vezes,
acelerou o carro e disparou pela estrada, o coração martelando no peito. Ele não parou até chegar à cidade, e mesmo então, ele estava em choque. Contou a história para seus amigos no dia seguinte, mas poucos acreditaram. Aqueles que o fizeram, disseram que ele havia visto o fantasma de uma das crianças que morreram no acidente. Segundo a lenda, aqueles que cruzam o caminho dos espíritos da Estrada Velha são condenados a vê-los para sempre. E, pior ainda, a estrada começaria a chamar por eles, noite após noite, até que voltassem. E aqueles que voltam, nunca mais são vistos. Marcos tentou ignorar o aviso, mas, nas noites seguintes, não conseguia dormir. Sonhava constantemente com a menina na estrada, seus olhos vazios e a voz dela ecoando em sua mente. Estamos presos aqui, presos para sempre. As noites tornaram-se um tormento, cada som, cada sombra, lembrava-lhe daquela figura pálida. E então, os sonhos começaram a mudar. Ele não apenas a via na estrada, mas ela estava cada vez mais perto de sua casa, cada vez mais real. Certa noite, exausto e sem forças para resistir, Marcos ouviu o som de pneus rangendo na estrada de terra em frente à sua casa. Olhando pela janela, viu as luzes de um ônibus velho, com os faróis piscando e, dentro, as silhuetas das crianças que ele havia ouvido falar. E lá, na janela traseira, estava a menina, com o mesmo olhar vazio. Ela sorriu para ele, um sorriso que não tinha calor, apenas uma promessa de que não o deixaria ir. No dia seguinte, Marcos desapareceu sem deixar rastros. Seus amigos e a polícia procuraram por ele, mas tudo o que encontraram foi seu carro abandonado na Estrada Velha, com as portas abertas e o rádio ainda ligado, sussurrando aquela mesma estática perturbadora. A história de Marcos se espalhou pela cidade, alimentando ainda mais a lenda da Estrada Velha. Dizem que, em noites sem lua, se você dirigir por aquele caminho, pode ver o ônibus fantasma passando por entre as árvores, e se tiver azar, pode até cruzar com as crianças perdidas. Mas tome cuidado, uma vez que a estrada te encontrar, ela não te deixará partir tão facilmente. E assim, a Estrada Velha permanece, silenciosa e sinistra, um lugar onde o tempo e a razão se dobram, e onde aqueles que se aventuram, muitas vezes, nunca mais voltam. Gostou? Então nos siga para ouvir mais histórias como essa.